Quem foram os pais da Reforma Protestante? Algumas das principais igrejas protestantes hoje existentes no mundo tiveram suas origens numa grande crise que abalou a Igreja Católica no século XVI. As origens dessas crises estão ligadas, no campo da filosofia, ao ressurgimento dos ideais humanistas, provocados pela Renascença, ao progresso técnico e aos descobrimentos marítimos e, no campo político, a formação dos novos estados nacionais na Europa. Cabe destacar também a corrupção e os abusos que eram cometidos pelo alto clero de Roma. Havia, assim, a necessidade latente de uma reinterpretação dos textos religiosos, que fosse mais adequada à realidade que viviam os povos europeus. O precário equilíbrio foi rompido com um simples incidente que o frade alemão Martinho Lutero e os chefes da igreja local, depois de atacar os bispos alemães, considerando-os corruptos e incapazes de dirigir a comunidade católica, Lutero escreveu um documento intitulado 95 Teses, no qual condenava a venda de indulgência, perdões que garantiu aos compradores a redução do tempo que deveriam permanecer no purgatório. A fixação das 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, em 1517, provocou a revolta dos líderes da igreja que levaram o Papa a excomungar Lutero e expulsá-lo e o imperador da Alemanha a considerá-lo fora da lei. Esses fatos deram origem ao movimento chamado Reforma, mas um superior de Lutero, o eleitor da Saxônia, decidiu apoiá-lo e mesmo protegê-lo, permitindo que ele introduzisse as reformas ou mudanças julgadas necessárias na igreja e na organização dos seus serviços. A partir de então, 1519, Lutero passou a não mais considerar o Papa como chefe da igreja. Ao mesmo tempo, ele proclamou que o julgamento individual, livremente aplicado ao estudo da Bíblia, era a única autoridade em questões religiosas. Depois traduziu a Bíblia Sagrada para o alemão e compôs hinos para serem cantados pelos membros da nova seita. Além disso, ordenou que os fiéis usassem o alemão em vez do latim. Em todos os serviços religiosos, suas ideias difundiram-se rapidamente e, em pouco tempo, as reformas por eles introduzidas foram imitadas em várias regiões da Alemanha. Diversos príncipes e governantes locais que se opunham ao imperador e eram contra o pagamento de tributo em dinheiro ao Papa assinaram um protesto, no qual declararam sua adesão às novas ideias religiosas. Por esse motivo, os seguidores de Lutero passaram a ser chamados protestantes, termo que acabou sendo aplicado a todos que se desviaram da Igreja Católica. As ideias de Martinho Lutero foram, pois, usadas e desenvolvidas por outros reformadores, entre os quais se destacam o francês João Calvino, que reformou a igreja em Genebra, possibilitando o aparecimento de importantes seitas, como a dos presbiterianos e a dos batistas, e o suíço Eurico Zwinglio, responsável pela propagação do luteranismo na Suíça. Mas o movimento de reforma nem sempre se realizou de modo pacífico, pois em diversos países, especialmente na Alemanha, Suíça e França, ocorreram sangrentas guerras religiosas entre católicos e protestantes em meados e na segunda metade do século XVI. Outro aspecto dessa grande divisão da Igreja foi o movimento que ficou conhecido como Reforma Católica ou Contra-Reforma e que se designava a acabar com a corrupção no seio da Igreja Católica e conduzi-la a uma ação mais eficaz. Esse movimento, surgido antes da cisão provocada por Lutero, tinha como objetivo o combate às heresias, mas só se tornou forte quando a igreja se viu ameaçada pela reforma protestante. Na realização da Contra-Reforma, destacou-se a ação de algumas ordens religiosas, como a dos capuchinhos e dos chamados papas reformistas, Adriano VI, Paulo III, Paulo IV, Pio V e Sisto V. O movimento foi completado pelas decisões do Concílio de Trento, 1545, que definiu diversas questões da doutrina católica e adotou resoluções com o objetivo de combater os abusos e de restabelecer a disciplina na Igreja.
Os membros da Companhia de Jesus, jesuítas fundadas por Santo Inácio de Loyola, desempenharam importante papel na Contra-Reforma.